Namaskaram. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso online de Introdução ao Ayurveda grátis. Meu nome é Eric Schultz, sou professor de Ayurveda e estarei acompanhando vocês durante todo o aprendizado deste curso maravilhoso de Introdução ao Ayurveda, onde vocês estarão aprendendo essa milenar ciência. Tá? O exame da língua, que é fantástico, né? É um dos diagnósticos mais bacanas que a gente tem dentro do Ayurveda, né? E a gente vai diagnosticar a língua desde o tamanho dela, se ela é pequena, se ela é estreita, se ela é seca, se ela tem uma saburra, né? Que é aquele tofu que fica na língua, né? Se é mais branco, se é mais preto, se é mais amarelo, né? Se a pessoa tem ferida na língua. Eu vou mostrar algumas línguas para vocês, para a gente ver. Olha o nosso amigo aqui, né? Só para vocês entenderem. Quanto mais parte, a língua mais perto da raiz, ela está mais os órgãos vata. Na região mediana da língua é os órgãos pita. E na região da ponta da língua é os órgãos kapha, né? Como vocês podem ver aqui, né? Então a gente faz um diagnóstico também, de acordo, por exemplo, se você tiver uma ferida numa determinada parte da língua, você sabe se tem um excesso de pita, ou de vata, ou de kapha, em que órgão, ou parte de que órgão. Lembrando, mais uma vez, que quando a gente faz esse diagnóstico, a gente não é um diagnóstico preciso, a gente precisa de outros diagnósticos para juntar toda essa experiência e aí a gente ter uma explicação lógica, né? Aqui são alguns diagnósticos de língua bem específicos, né? Quando a pessoa tem um problema somente no cólon, né? Um problema nos pulmões, se ela tem má absorção, se ela tem nervosismo, emoção na coluna vertebral, como vocês estão vendo aí, né? Aqui tem algumas línguas para vocês verem, né? Aqui é uma língua sadia, mas vocês estão vendo que é uma língua de vata, né? Com uma estrutura de vata. Ou uma língua de vata também, só que aí um excesso de vata, né? Onde ela está seca e ela se parte. Uma língua com uma desarmonia de pita, você vê que ela está amarelada, provavelmente ela tem mau odor, né? Ou um mau hálito, né? Típica de pessoas, por exemplo, que fumam, um exemplo. Aqui uma língua com bastante ama, com bastante toxina no nosso organismo, né? E trazendo, provavelmente, no corpo inteiro, né? Que é essa saburra branca. Aqui não dá para ver muito bem, mas ela tem uma ferida aqui no meio, tá vendo? Né? Aqui tem essa burra branca e aqui tem um pouquinho amarelo. Aqui é a mesma coisa, só que muda de lado, né? Então aqui tem uma desarmonia de vata e de kapha. Outra desarmonia de pita, principalmente na região do coração, né? Pessoa provavelmente com pressão alta, com algum problema mais grave. Provavelmente, prestem atenção no que eu estou falando. Aqui no fundo, tá vendo? Mais escuro, meio preto a verde escuro, né? Problema grave, grave mesmo. Aqui vocês estão vendo os pontinhos na região dos pulmões, né? Provavelmente algum problema respiratório, pode ser asma, pode ser bronquite, né? Aí não tem como saber, somente olhando a língua, precisa de outros diagnósticos, né? Então, aí a gente finaliza o grupo de diagnóstico que faz parte dos diagnósticos que a gente só olhando a gente consegue. Tem outros que eu acabei não falando, mas a minha ideia é passar um aspecto geral para vocês, né? Aqui a gente tem todos os diagnósticos que necessitam toque, né? Necessitam a gente tocar o nosso paciente. Aí a gente entende por que é impossível fazer um diagnóstico pelo Skype, por que é impossível fazer um diagnóstico pelo correio, né? Pelo e-mail, né? Ou por WhatsApp, né? Então, o diagnóstico de toque é muito importante. Então a gente tem aí o principal deles, que é a leitura do pulso, tocar a pele, entender a estrutura do corpo, a textura da pele, a temperatura da pele, os pelos, sentir os pelos, o cabelo, tocar o abdômen, a coluna, os gânglios, tudo isso faz parte do diagnóstico de toque dentro do Ayurveda. Vamos falar do principal deles, que é o diagnóstico pelo pulso, né? Então, Nadi Vignana, que é o conhecimento dos nadis do nosso corpo, é um diagnóstico que a gente vai fazer do pulso. É considerado o diagnóstico mais difícil para se aprender, mas ao mesmo tempo o diagnóstico mais preciso, né?
como eu falo sempre muito isso para o aluno. O aluno, em geral, tem uma ansiedade natural de aluno, né, ou querer aprender muito rápido o Nadi Vignana. Mas é um diagnóstico muito, mas muito difícil de se aprender. Não é uma coisa de um dia para o outro. Necessita principalmente de muita prática. Eu já tive diversos professores de Nadi Vignana e cada vez a gente está aprendendo mais. Cada vez a gente está aprendendo mais. A gente vê um professor como o Dr. Vasant Lad, que é um excelente professor de Nadi Vignana, Dr. Robert também, e a gente tem aula com eles e a gente vê ele diagnosticando uma pessoa grávida, qual é o sexo, qual é o gênero da criança, qual é isso, qual é aquilo, qual é aquele outro. E aí a gente aprende muita coisa, a gente fala, uau, eu quero fazer isso, mas calma, né? A gente precisa um longo caminho para aprender tudo isso, né? Porque, principalmente, quando a gente está diagnosticando NADI, né, o NADI Pariksha, o diagnóstico do NADI, a gente não está diagnosticando somente dosha. A gente está diagnosticando a energia daquela pessoa, a gente está diagnosticando o dato daquela pessoa. A gente precisa estar em muita harmonia e equilíbrio para diagnosticar outra pessoa, porque senão a gente acaba sentindo o nosso pulso e não o pulso da pessoa, né? Então diagnosticar pulso é bem complexo, né? Existem milhões de formas de você diagnosticar pulso, né? Aqui estão os principais. O que a gente diagnostica é o pulso radial, que é o pulso desse daqui, que é o único que a gente consegue diagnosticar 100% Pitta Kapha Vata. Todos os outros pulsos, eles são bem legais também, mas são muito específicos na hora do diagnóstico, tá? Mas a gente também diagnostica dentro do Ayurveda, também existe essa pesquisa. Então vamos focar no pulso radial, né? Que é o Nadi Pariksha, como está aí na imagem, né? Vocês estão vendo os dedos, Pitta Kapha Vata, né? Além do dedo ser Pitta Kapha Vata, os dedos também significam partes do corpo, dos órgãos, dos datos, né? Existem, quando a gente vai diagnosticar no pulso, que a gente fala que são as linhas, né, de profundidade. Então a gente tem 7 níveis, né? O nível mais profundo do pulso é conhecido como Nadi Pariksha, né? Nadi, desculpa, Prakriti, que é quando a gente é a única forma de diagnosticar Prakriti de uma outra pessoa, e mesmo assim o nível de erro é bem grande. No nível mais superficial, a gente quando a gente diagnostica o estado atual da pessoa, e os subníveis é onde a gente diagnostica órgãos, shrotas, datos e outras coisas mais, né? É uma das formas mais profundas que a gente tem de diagnóstico dentro do Ayurveda. Aí está o diagnóstico como a gente sente no dedo, né? O toque em cada dedo, se é mais no meio, numa ponta, noutra ponta, se é mais Pitta, Kapha ou Vata, né? É bem complexo explicar isso aqui, né? Mas é bem interessante a gente diagnosticar e aprender o pulso. Dentro da história do Ayurveda, existem muitos, como eu vou dizer, muitas famílias ou muitas escolas diferentes de pulso, né? Algumas ficam somente no batimento cardíaco e o tipo de pulso, outras vão para os níveis, outras vão sentir 9 tipos de pulso, né, no total, nos 3 dedos, tá? Outras diagnosticam Prakriti, outras não diagnosticam Prakriti, né? O que eu falo sempre é pra gente não focar se aquela tá certa, aquela tá errada, porque isso não existe no Ayurveda. São pessoas com experiências diferentes tentando ensinar a gente. Como a gente vive num mundo hoje globalizado, quando a gente acaba indo estudar o Ayurveda, a gente acaba estudando às vezes 3, 4 escolas, falando até coisas antagônicas, totalmente diferentes uma da outra. O ideal é a gente estudar com essas 3, 4 escolas, pegar o que cada escola tem de falar melhor pra gente e assim a gente consegue aplicar, né? Isso é bem interessante. Então, por exemplo, tem escolas que falam que a gente só pode diagnosticar as pessoas de gênero masculino através do pulso direito, as pessoas de gênero feminino através do pulso esquerdo. Tem outras escolas que vão falar que isso não é besteira, que a gente tem que sentir os 2 pulsos e o que tiver mais forte a gente vai diagnosticar. Outras escolas diagnosticam os 2 pulsos ao mesmo tempo, né? Então vocês estão vendo, existem muitas formas. Outras escolas não diagnosticam dessa forma. Eles vão perguntar para a pessoa qual é o gênero da pessoa que ela se identifica. A partir desse momento, a pessoa vai sentir do lado esquerdo, vai sentir do lado direito, e aí ela vai fazer uma comparação e vai fazer um meio termo entre os 2 pulsos.
Então, nessa brincadeira, para vocês, eu falei 4 formas de você sentir o pulso de uma pessoa, de você aferir o pulso de uma pessoa. São 4 escolas totalmente diferentes, né? Alguma está mais certa do que a outra? Não. Alguma está certa e errada? Não. Todas estão corretas. Todas são experiências de grupos que existiam na Índia e continuam existindo e foram desenvolvendo assim técnicas de sentir o pulso. Tá? Isso é muito importante a gente dizer. Uma outra forma de diagnosticar dentro do Ayurveda é através da pele, onde a gente vai ver a cor da pele, obviamente, né? Dentro daquele grupo étnico, aquela cor ela é mais clara, mais escura, e a gente, lembrando que aqui a gente não está falando de preto, amarelo, branco e vermelho, que é a classificação que é feita mundialmente. Eu não gosto dessa classificação, né? Eu acho horrível essa classificação, mas é a classificação que é feita, né? Dos grupos étnicos, porque eu não gosto, vou ser bem sincero, porque hoje em dia eu não creio que exista mais isso, né? Porque nós somos uma grande mistura no mundo inteiro, né? Então está muito mais pela raça que você se identifica através da sua origem genética e do seu grupo, né? E tem as possibilidades aí de acordo com socialmente onde você vive, né? Eu venho, por exemplo, eu tenho uma parte da minha família negra, amo de paixão, mas eu tenho uma possibilidade branca. Então, dentro da sociedade onde a gente vive, eu sou considerado branco, né? Mesmo eu tendo uma origem negra, né? Então, isso que é passibilidade. A gente tem que entender, isso é muito complexo. Não é aqui que eu vou falar, em sala de aula a gente conversa muito disso. Mas a cor também é diagnosticada para entender dentro daquele grupo, daquela família, né? Quem tem mais claro, quem é mais escuro, porque isso está ligado a Pitta, Kapha, Vata também, porque a gente está falando de melanina, somente disso. A umidade da pele, a temperatura da pele, a textura da pele, né, o brilho e o estado atual da pele, né? Então, por exemplo, o Vata sempre vai ser um pouco brilho, mas opaca, escura entre aspas, escura por falta de brilho. A textura da pele de Vata sempre vai ser mais fina por natureza, seca, áspera e com pequenas fissuras, como se ela tivesse seca assim, né? Fissura não de ferida, né, como se fosse linhas. A temperatura do Vata, da pele do Vata, sempre é mais seca e as veias são proeminentes, tá? Não venham com papo, por exemplo, que eu já vi, assim, todo cabelo negro é grosso. Isso não existe. É a mesma coisa da pele. Isso é besteira, tá? Isso é a gente cair numa sociedade preconceituosa que existe pra caramba ainda. E muita coisa que a gente estuda no colégio ainda vem de uma época de 200 anos, 100 anos atrás, onde negro era colocado dentro de zoológico, né? O japonês era uma coisa estranha que precisava ser estudada, o índio também, etc, etc, tá? Tô sendo o máximo de sincero para vocês, né? Onde a raça branca é superior, aquelas besteiras todas que a gente ouvia. Por favor, joguem tudo isso no lixo, amassem e vamos focar aqui que a gente está estudando ser humano. Tá? Entre todas as etnias existem pitas, capas e vatas, e essa mistureba toda de pita, capa, vata existe em todas as etnias e todas as raças no mundo. A pele do Pitta geralmente apresenta uma cor mais avermelhada ou rosada, tá? É mais quente, como eu estou colocando. É fina, às vezes, na maioria das vezes é fina, úmida, oleosa, tem pintas, rugas, verrugas, possivelmente tem mais acne, né? Esse é o famoso Pitta. Capa é uma pele mais branca no sentido de pálida, né? Ela tem um viço, mas ela é mais pálida. Né, ela é grossa, espessa, untuosa, né, úmida, oleosa, macia, lisa, fria e levemente morna. Ela está entre o Pitta e o Vata nesse caso. Tá? Isso é bem interessante a gente falar. Os pelos em gerais do Vata sempre são mal nutridos, opacos, tendência a ter poucos, finos, marrom, pouco pelo, o pelo quebra no meio, ele não cai pela raiz, que é diferente do Pitta, que tem sempre uma tendência a ser mais calvo, perda de cabelo, homens e mulheres, tá? Tem o embranquecimento precoce dos cabelos, o cabelo é muito oleoso do Pitta, o Kapha tem pelos abundantes, é oleoso também, espesso e brilhante. Né? Isso é um geral que eu quero passar para vocês e a gente diagnostica bastante.
O abdômen, infelizmente, não dá para eu mostrar para vocês, mas é todo um diagnóstico onde a gente vai fazendo através de som, batendo, ouvindo, né, como está a distribuição dos elementos dentro do nosso abdômen. A gente vai apalpando, sentindo os órgãos também, sentindo se tem gases, aonde tem, se tem algum tipo de dor. É bem interessante também, é um diagnóstico muito usado dentro do Ayurveda, né? E a última parte, que é o questionamento dentro do Ayurveda, que entra em um questionamento geral, né? Que entra desde qual é a condição do apetite da pessoa, qual é a condição da digestão, como é a urina, as fezes, o suor, a menstruação, o ojas, que é a energia vital, a aparição de dor, se a pessoa tem dor, essa dor vem em qual horário do dia, como é essa dor, é uma dor pontiaguda, XYZ. Como eu amo, se a pessoa tem uma boa transformação dos alimentos, né? Aí vem também o exame da mente, onde a gente entra algumas outras questões importantes para o Ayurveda, né? E a gente consegue entender algumas características também até da etapa da enfermidade que a gente falou lá no começo dessa aula, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. A gente pergunta qual é a condição do apetite da pessoa. Aí a pessoa vai falar, mas como assim? Aí você faz. Bom, você obedece horários? Quando você tem fome em horários certinhos? Vão lendo aí, né? Ou a sua fome, ela não obedece um horário estabelecido. Por exemplo, às vezes eu tenho fome às 2 horas da tarde, às vezes eu tenho fome às 5 horas da tarde, às vezes eu não tem, né? Como vocês estão vendo, o Pitta tem os alimentos são o apetite mais intenso. Então, por exemplo, meio-dia, todo dia ele tem fome. O Vata já não obedece a esse horário. O Kapha não apresenta apetite intenso, come menos, mas engorda mais. Um exemplo geral, né? Então, isso são algumas coisas que a gente vai perguntando. É muito subjetivo, né? Mas eu quero que vocês entendam para que servem essas perguntas. O exame da urina. Tradicionalmente, quando a pessoa está internada dentro de um hospital ayurvédico, o exame da urina, das fezes, do suor, ele entra como um exame diário, né, onde a gente vai ver a urina da pessoa, vai ver as fezes da pessoa, né, vai fazer os exames ali. Como a gente não tem essa possibilidade dentro de um consultório, a gente acaba perguntando para a pessoa como é a sua urina, qual é a cor, o odor, a densidade, a transparência, o volume, tem sedimentos, né? Sedimentos. E quando a pessoa está internada, a gente pode até fazer o exame do teste do óleo mesmo, que você tem a urina, você pinga uma gota de óleo de gergelim e vai ver como se comporta aquela gota de óleo dentro da urina. Né? E aqui a gente tem alguns exames, né, gerais para a urina. Se a pessoa urina pouco, médio, muito, né, é escura ou incolor, que coloração tem? É amarelo, é laranjada, é branca, é pálida, leitosa, tem odor adocicado, é fétida. Como é a urina da pessoa, e você vai se encaixar em Vata, Pitta e Kapha, né? Aqui tem o teste do óleo, que eu não vou mostrar para vocês, mas está aí só para vocês entenderem. É um teste que é tirado desses 2 textos aqui, Yoga Ratnakara e Bhava Prakash. São 2 textos muito importantes dentro do Ayurveda, né? E aqui é o teste da própria urina também com óleo. E o exame das fezes, ele entra na mesma questão do exame da urina, né? Não tem como a gente, dentro do nosso escritório, nosso consultório, fazer esse diagnóstico, e a gente acaba perguntando para a pessoa, né? E aí é muito próximo da urina, só que a gente está indo para as fezes, né? Qual é a quantidade de fezes que a pessoa tem? Você defeca todos os dias? Qual horário você defeca? Como é a textura das suas fezes? Ela afunda, ela boia, ela é seca, ela é úmida, né? Você tem constipação intestinal? Sim. Quantos dias você vai no banheiro por semana? As fezes são secas, ela tem um grande volume, ela é flutuante. E aí vocês estão lendo exatamente o que eu estou falando na divisão Vata, Pitta e Kapha. E lembrando que tudo isso é muito subjetivo também, não é uma questão exata. Se vocês forem levar o diagnóstico Ayurveda de uma forma exata, vocês não vão fazer Ayurveda, tá? Vocês vão fazer qualquer coisa menos Ayurveda. E é uma coisa que eu vejo muito acontecer hoje em dia. As pessoas querem seguir o Ayurveda como se fosse algo exato, né? O que é exato no mundo, me diz? Nada, né? O suor, a mesma coisa, né? Se tem pouca quantidade, grande quantidade, moderada, qual é o odor do suor, né? Além do odor, qual é o gosto do suor? Aí é experimentar o suor literalmente da pessoa, se é doce, se é salgado, né? Se é azedo, aonde a pessoa sua mais, está perto de qual marma, de qual região do corpo. Isso é bem interessante também,
Né? A menstruação entra na mesma questão, pouca quantidade, grande quantidade, moderada, em que tipo de lua ela vem, qual é a coloração, se tem sedimento, se não tem sedimentos, se é um vermelho escuro, um vermelho claro, né? Quantos dias de menstruação, quantos dias reais de menstruação e não borra, né? É bem complexo também a questão da menstruação, poderia ser uma aula só sobre isso daqui, que é um estudo bem interessante que a gente tem dentro do Ayurveda também. Né? Mas obviamente quem daria essa aula não seria eu, seria uma pessoa que menstrua, porque eu tenho um estudo disso, mas é totalmente teórico. Tá? Ojas, né? O que é Ojas primeiro? Ojas é o resultado final de toda uma transformação celular do nosso organismo, né? Então, como se apresenta Ojas no corpo, né? Se a pessoa tem libido, o que é libido? Libido está ligado só a sexo? Não. Libido está ligado a tudo. Se a pessoa acorda bem de manhã cedo, se ela se sente disposta, se também sexualmente, como é a vontade sexual da pessoa, né? Se é natural, se ela precisa de estímulo, não precisa, se está mais do que o normal, se está abaixo do que o normal, tudo isso vai entrar na questão de Ojas, que a gente fala de libido, e quando a gente fala de libido, a gente não está falando somente de sexo, a gente está falando de bem-estar, de felicidade, se a pessoa tá feliz consigo mesmo, né, se ela acorda bem, não acorda, etc, etc. Se a pessoa tem algum tipo de dor, né, qual o horário que essa dor aparece, se essa dor aparece de manhã, à noite, ao dormir, próximo do meio-dia, longe do meio-dia, depois que come, quando fica em jejum, como é essa dor? É uma dor pontiaguda, uma dor que vai reverberar no corpo inteiro, ela muda de lugar, ela está no órgão, ela está na pele, ela está superficial, ela está profunda, né? Vocês estão vendo que é bem complexa mesmo essa questão, né? Se existe ama ou não existe ama na pessoa, o que é ama? Ama é tudo e qualquer coisa que não é digerido pelo nosso organismo e vai virar, entre aspas, toxina. Se existe ama, ama tá alojado aonde, né? Tá fácil para ser digerido, não tá fácil, né? Já tá junto com alguma patologia, se não tá junto, né? Se tem ama na mente, se só tem ama no corpo, se tem ama no corpo e na mente, como que tá esse ama, afinal, da pessoa, né? Isso é muito importante a gente também diagnosticar na vida da pessoa, né? E aí entra a parte mais complexa de todas, que é o diagnóstico da mente, né? Como a mente da pessoa é naturalmente e como a mente da pessoa é em desarmonia, né? Se tem uma desarmonia, se não tem, né? O que é dosha da mente, o que não é dosha da mente. Eu não vou nem falar nisso, de repente mais para frente a gente fala alguma coisa, né? E aí tem algumas questões bem interessantes de manas. Manas é mente, né? Então, movimento, né? Esporte, se a pessoa prefere isso, prefere aquilo, se é mais religiosa, a pessoa é mais calma, mais tranquila, mais afiada, né? Existe muita controvérsia nesse quesito, porque estudar manas, estudar a mente é muito subjetivo. Não tem como a gente falar que não. Então, por exemplo, existe uma questão no Ayurveda muito comum que as pessoas falam, que toda pessoa nervosa é mais pita, né? Mas eu não concordo com isso. E eu explico por quê. Porque pita e controle é a mesma coisa. Se a pessoa está nervosa, ela perdeu o controle. Então a pessoa já não está numa desarmonia somente pita, ela está numa desarmonia pita-vata. Porque vata é a falta de controle. Entende? Mas para outra, só o pita já é o nervosismo em pessoa, porque é subjetivo, vai de acordo com a experiência, de como a pessoa vê o mundo, das outras experiências e pesquisas que a pessoa vê. Ela está certa também, eu também estou certo, todos nós estamos certos de acordo com a nossa perspectiva. Então estudar a mente é muito complexa, muito complexa. Na última aula, última ou penúltima aula desse curso, vai ter uma aula do amigo Jonas, que ele vai falar um pouquinho da experiência dele em relação a isso. Né, lá na Índia. Vocês vão ver que é bem bacana, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Tá? E depois que a gente faz todo o diagnóstico do Ayurveda, e lembrem, toda e qualquer técnica de diagnóstico não funciona sozinho. Uma técnica necessita de outra para se complementar e assim a gente chegar numa conclusão. Essa conclusão é qual é a constituição da pessoa, e a gente sabe que isso é impossível diagnosticar. Qual é o desequilíbrio, se existe desequilíbrio, qual é a condição real daquela pessoa nesse estado, qual é a vitalidade do corpo físico dos tecidos da pessoa, a estrutura corporal da pessoa é uma estrutura forte, uma estrutura franzina, ela vai aguentar um tratamento mais forte, mais fraco, as medidas corporais dela, ela está acima do peso, abaixo do peso, ela está forte, ela está fraca, né? Ela tem uma boa adaptabilidade para alimentos, ervas, etc. Eu vou poder fazer um tratamento rápido, lento, de acordo com a adaptabilidade dela, né? Qual é a constituição psicológica dela?
né, ela está em uma desarmonia muito profunda, né, ou, mentalmente, ou ela tá bem, ela se adapta bem mentalmente também. Qual é a digestão dela? Né, uma digestão boa, ruim, lenta, instável, sharp, profunda, rápida? Como que é isso, né? Qual a capacidade de exercício? Essa pessoa faz exercício, assimila bem o exercício? Não, não assimila bem? Como que é isso? E qual é a idade da pessoa? Eu concluindo tudo isso dentro do Ayurveda, né, eu consigo ainda, usando até outras técnicas extras, como Mukha Pariksha, que eu até falei para vocês, do rosto, do costa, que é a energia do corpo, usando até diagnóstico de astrologia e quiromancia, eu vou conseguir, nesse caso, fazer um diagnóstico e ter uma conclusão para iniciar um trabalho de tratamento naquela pessoa. Esse tratamento vai variar de várias formas, que é o que eu vou falar na próxima aula. Tá? Então isso são as técnicas que eu tenho para tentar chegar numa conclusão. E normalmente a gente nunca chega numa conclusão. Tá? Eu vou falar isso para vocês daqui um pouquinho. Espero que tenham gostado dessa parte. Assistam a próxima aula que vai concluir essa aula, tá bom? Um grande abraço para vocês. Namastê.